Então, bom dia e boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade da banca por terem aceito o convite para participar. A banca toda é composta por pesquisadores, doutores, que eu admiro muito e tive a satisfação de conhecer pessoalmente. Eu fico muito feliz, muito nervoso, mas fico muito mais feliz do que nervoso. Eu também agradeço a todo mundo que está assistindo no YouTube e eu espero que gostem da minha apresentação. Bom, o título do trabalho é Impactos Hidromorfológicos e na Estabilidade de Canais Fluviais declivosos em resposta ao evento extremo. O trabalho foi orientado pelo professor Daniel e orientado pela professora Vanessa. O trabalho, essa apresentação, ela está estruturada como o trabalho que vocês avaliaram, sendo a introdução geral, hipóteses, objetivos e a contribuição científica, o artigo 1, 2 e 3 e o cronograma. Bom, o aumento e a frequência da magnitude dos eventos hidrológicos extremos, impulsionado pelas mudanças climáticas e pelo uso inadequado do solo, tem intensificado os impactos hidrológicos e evidenciando a vulnerabilidade de bacias hidrológicas situadas em ambientes declivosos. Por exemplo, entre abril e maio de 2024, o evento extremo do Rio Grande do Sul desencadeou uma série de impactos hidrológicos e geomorfológicos de grande magnitude, que afetou cerca de 850 mil pessoas, levando a 183 óbitos, com perdas econômicas estimadas em 87 a 97 bilhões, e com mais de 15 mil registros de cicatrizes de movimentos de massa, principalmente na região declivosa do estado, que é o rebordo do Planalto. E essa vulnerabilidade das bacias hidrográficas declividosas, elas ocorrem porque elas apresentam uma elevada sensibilidade a esses eventos, porque elas possuem um ambiente com uma alta energia, solos de permeabilidade reduzida, que os eventos podem provocar alterações hidromorfológicas significativas, como alargamento do canal, rebaixamento do leito, comprometendo a estabilidade morfológica. Dentre o tipo de morfologia mais comum encontrada em bacias declivosas, em rios declivosos, é a morfologia step pool, que ela não possui uma tradução para o português, mas seria aproximadamente tipo degrau poço ou degrau piscina, onde o canal adota uma configuração de degraus, onde é essencial pela dissipação de energia e estabilidade. E nós temos uma foto de um mosaico que eu fiz e também na bacia do rebordo do Planalto. Esses step pools, eles possuem uma geomorfologia estável, sendo destruídos apenas em tempos de retorno, de eventos de tempos de retorno de 30 a 50 anos. E como eu falei, eles são essenciais para a dissipação de energia e regulação da vazão em sedimentos, uma vez que essa sua forma, a água salta e cai na piscina e perdendo parte de sua energia e também os sedimentos se alojando nessa piscina. E os eventos extremos também, como o transporte intenso de sedimento, promovem a sua destruição. E essa destruição ocorre diversos impactos, como alagamentos e deslizamentos nas comunidades adjusantes, aumento no transporte de sedimento, alterações na morfologia do rio, comprometimento do ecossistema desses canais. Por ser uma morfologia estável, a flora e a fauna se desenvolvem em seus sistemas. Entretanto, para estimar a estabilidade desses sistemas é um desafio devido à complexa interação entre os processos hidráulicos e a morfologia desses canais declivosos. Então, as equações tradicionais elas já não são adequadas por esses sistemas. E nos últimos anos têm sido utilizadas abordagens morfológicas em conjunto com a hidráulica. Isso na forma de equações hidromorfológicas empíricas, índices de estabilidade, levantamentos morfológicos, tipo a granulometria, tudo isso para poder tentar ter uma estimativa da estabilidade desses canais declivosos. Só que, apesar de todos esses avanços, existe uma escassez de estudo em ambientes subtropicais, como, por exemplo, no rebordo do Planalto, sendo que a maioria dos estudos é em regiões alpinas ou regiões montanhosas e não tem a verificação nesses rebordo do Planalto. Diante dessa lacuna, o objetivo desse projeto de tese é avançar na compreensão dos processos hidromorfológicos e da estabilidade em canais step pool de bacias subtropicais, frente a um evento extremo, pela aplicação de métodos e índices de estabilidade,
utilização de técnicas de levantamento granulométrico, utilizando a área de estudo, a bacia do Rancho do Amaral, que é um representante do rebordo do Planalto, e como caso teste o evento extremo de abril e maio de 2024. O trabalho trabalha na hipótese de que os eventos extremos eles promovem alterações hidromorfológicas significativas em canais TEPUs tropicais, ocorre a redução e a estabilidade e da eficiência da dissipação de energia, conduzindo a um canal a um estado morfológico transicional, e a avaliação dessa estabilidade ela pode ser aprimorada por meio de aplicação de métodos automatizados de caracterização granulométrica. Os objetivos específicos é avaliar e quantificar esses impactos hidromorfológicos pré e pós-evento, testar e comparar métodos, seja equações ou índices de estimativa de estabilidade, e desenvolver e validar um método automatizado de caracterização granulométrica do leito para canais subtropicais. E espera-se que esse trabalho tenha contribuição técnica e científica, fornecendo evidências empíricas de reorganização morfológica e impacto na estabilidade de rios subtropicais após um evento extremo, fazer um paralelo entre a comparação entre os ambientes temperados e alpinos amplamente estudados com os ambientes subtropicais, verificar a aplicabilidade de métodos e índices de estimativa de estabilidade, desenvolver uma ferramenta granulométrica que possa ser usada para a região e contribuir para a gestão de bacias subtropicais e base de comparação para outras regiões subtropicais ou análogas, como no sul e sudeste do Brasil ou regiões subtropicais da África, Ásia e Oceania. Bom, antes de entrar no artigo 1, eu queria comentar que alguns pontos são comuns entre os artigos e na introdução geral, como, por exemplo, a lacuna, os objetivos, a questão de estabilidade dos TEPUs, e já foram apresentados. Então, para não ficar repetitivo ao longo da apresentação, eu só vou mencionar esses aspectos de uma forma mais breve para não alongar muito. No caso também da descrição da bacia, eu vou fazer apenas uma vez. Bom, o artigo 1 é Fluvial Morphological Response to an Unprecedented Flood Event in a Steep Catchment of Brazil, subtropical Brasil. Começa o artigo falando sobre os impactos do evento extremo de 2024, como eles afetam os sistemas fluviais declivosos, a importância do STEPU, que nós falamos, sobre numerosos estudos em regiões alpinas e temperadas que documentaram o comportamento morfodinâmico em sistemas STEPU sobre eventos extremos. Entretanto, existem vários métodos desenvolvidos para avaliar a estabilidade e eficiência de dissipação de energia, só que eles foram testados e desenvolvidos em outros contextos fisiográficos, evidenciando uma falta de estudo em regiões subtropicais. Diante disso, o presente artigo ele busca analisar a resposta hidromorfológica em uma bacia subtropical do rebordo do Planalto, a bacia do Rancho do Amaral, fazendo levantamentos de campo antes e após o evento extremo de abril de 2024. A aplicação de modelos empíricos de estabilidade e eficiência de dissipação de energia e para contribuir no aprimoramento do uso de ferramentas de avaliação geomorfológica em regiões subtropicais e análogas. Bom, a área de estudo, como falei, é a bacia do Rancho do Amaral, é uma pequena bacia de área de aproximadamente 4,45 km². Ela possui uma declividade forte, com cotas altimétricas de 500 metros a 200. A precipitação anual é de 1.900 a 2.100 milímetros, bem distribuído ao longo do ano, com cerca de 150 por mês. O uso do solo é a Mata Atlântica e áreas agrícolas, com predomínio, Mata Atlântica 47,4 e 35,4 áreas agrícolas, o que já mostra, por ser representativa do rebordo do Planalto, por ser a mata típica e também o uso típico. O clima é o subtropical úmido. Os tipos de solos também são típicos na região do rebordo do Planalto, pelo argissolo vermelho e amarelo e pelo neossolo regolítico úmico. E o trecho avaliado no estudo é cerca de 480 metros no terço inferior da bacia, próximo ao exutório. A escolha foi condicionada por limitações de acesso, presença de vegetação densa e pela existência de sequências TEPU bem definidas. E ser também o trecho com a declividade compatível com esse tipo de morfologia, que é de 2% a 20%. Bom, o evento extremo de abril e maio, já descrevi um pouco os impactos, mas aqui nós temos na estação do INMET de Santa Maria, mostra que em 3 dias choveu mais de 450 milímetros, e que isso representa cerca de 25% da chuva
que espera anualmente. Aqui nós temos uma comparação da chuva do evento com a chuva mensal, e também esses são deslizamentos que movimentos de massa que a gente levantou pós-evento na bacia. Aqui nós temos uma cicatriz e também alguns movimentos de massa no próprio curso do rio, que pode dar um indicativo que talvez a perda da morfologia tenha desencadeado esse movimento de massa. Então, foram registrados movimentos de massa na área da bacia. Bom, o levantamento das unidades TEPU foram consideradas, no mínimo, 3 sequências, como geralmente é considerado na literatura. Foram levantados todos os TEPUs pré e pós-evento, mesmo que eles tenham sido completamente destruídos e no pós-evento a gente levantou os novos que geraram. Foram medidos todos os pontos-chave morfológicos ao longo de cada um, utilizando uma estação total, treno ou régua, dependendo das condições dos taludes. Com isso, nós obtemos todos os parâmetros que descrevem o canal STEPU segundo a literatura. Aqui nós temos um mosaico para mostrar que é a largura entre margens, o diâmetro que compõe o grão do degrau, esse estimado pela medição do eixo intermediário e o eixo maior, o espaçamento entre os degraus, a profundidade residual da piscina, a declividade do canal e a altura do canal. Com esses parâmetros, a gente pode fazer uma comparação morfológica pré e pós-evento, avaliando o ajuste na geometria do canal a partir dos parâmetros, e a aplicação em modelos empíricos, que é 4 modelos de dissipação de energia e estabilidade. Seja eles são modelos que eles avaliam a estabilidade e a dissipação de energia, e utilizando os parâmetros dos canais TEPU. E os 4 modelos utilizados foi o modelo 1 de Abrams, que considera a altura, a largura e a declividade, de Chartrand, utilizando a largura do canal e a altura do degrau, de Comite, a largura e a profundidade, de Zimmermann-Church, utilizando a largura do canal e o diâmetro. Bom, como resultados, no total foram avaliadas 21 unidades STEPU, tanto pré e pós-evento. O evento ele causou a destruição completa das 13 unidades originais. Então, antes do evento existia 13 unidades. Depois do evento nós chegamos e elas não estavam lá. Se gerou 8 novas unidades em outros lugares no pós-evento. Aqui nós temos a tabela de todas as medidas de todos levantados e também as fotos pré e pós das sequências, com um fato que podemos observar também como houve perda da cobertura vegetal, mas esse não foi um tópico levantado no trabalho aprofundado, não houve o levantamento da carga, mas é possível ver mesmo que ocorre a remoção da vegetal. E das variações encontradas, nós temos que a largura do canal teve um aumento grande, de 78,2%, seguido por a largura entre degraus de 33%, o diâmetro, um aumento leve de 17%, a altura do canal com 15%, a profundidade diminuiu cerca de 20%, talvez resposta ao aumento da largura, e a declividade teve uma leve diminuição. Mas, na prática, o que significa essas alterações das médias dos parâmetros TEPU depois do evento? Pelo modelo de Abrams, que ele tem a referência com a maior resistência ao escoamento e a geometria do canal, avaliando o H dividido pelo S dividido pelo S, H dividido pelo L dividido pelo S, ele aponta que isso tem que dar uma relação entre 1 e 2. E todos os TEPUs, tanto pré e pós-eventos, eles se encontraram nessa faixa, mostrando que eles possuem uma estabilidade. Mas numa análise mais aprofundada, fazendo a linear entre H dividido por L por 1,5S, nós podemos observar que a partir dos 10 graus de declividade, os STEPU pós-evento, eles possuem menos estabilidade, porque eles estão abaixo dessa faixa, dando um indicativo de que houve perda da estabilidade. No modelo 2 de Zimmermann-Church, que ele referencia o grau de confinamento geométrico à estabilidade relativa do canal, com o diâmetro do canal e a largura do canal, mostrando que se ele oferece um grau de obstrução, ele aponta que há uma faixa ideal para uma estabilidade deveria ser valores abaixo de 6, e tanto pré e pós-evento, os valores ultrapassaram, mas no pós-evento, todos os dados ficaram acima, mostrando ainda também um indicativo de perda de estabilidade. O modelo 3, que ele avalia o grau de dissipação de energia desses canais, com constante L
K, que é calculado a partir da largura do degrau pela profundidade, mostra que todos os valores ficaram acima. Mas esse é um fator encontrado já em outros trabalhos, que mostra que tem uma relação da profundidade. Às vezes são degraus mais profundos ou menos profundos. Apesar de todos estarem acima, nós podemos ver que pós-eventos eles estão mais acima ainda, e isso demonstra que eles perderam um pouco de eficiência de dissipação de energia. E o método de Chartrand, o modelo 4, ele associa com eficiência de dissipação transversal de energia e confinamento transversal e declividade. Ele mostrou que a maior parte das unidades permaneceu próxima, tanto pré e pós-evento, com exceção de 2 outliers no pós-evento. Isso sugere que a reorganização morfológica, parte da dissipação transversal de energia, foi preservada no trecho. Também foi realizada uma figura que compara os valores calculados e medidos de altura e largura, com base em modelos empíricos. De modo geral, os modelos eles apresentaram uma boa aderência, moderada a forte aderência aos dados de campo, com melhor desempenho do modelo 1. Isso indica que os step pools levantados eles possuem proporções geométricas previstas na literatura, reforçando a aplicabilidade dessas relações no contexto subtropical. Bom, como síntese final, o evento causou uma forte reconfiguração hidromorfológica, houve destruição das unidades step pool e alargamento do canal. Os padrões observados são coerentes com a literatura internacional nos Alpes da Itália, Suíça e ambientes montanhosos na Suécia, Polônia e China. Houve indícios de menor estabilidade e menor eficiência de dissipação de energia. Foi observada uma aplicabilidade dos modelos no contexto subtropical. E entre as limitações de estudo, eu destaco a curta janela temporal, que foi avaliado um evento extremo e uma análise concentrada em um único trecho, que pode resultar em incertezas. Mas ainda assim, recomendo que o monitoramento a longo prazo e o uso de futuros modelos morfodinâmicos são essenciais para compreender a recuperação do canal, e esses resultados eles reforçam a importância de usar critérios hidromorfológicos no manejo de bacias, e mostra que a restauração e o monitoramento podem apoiar estratégias adaptativas. Bom, o artigo 2, intitulado como Estimativa Automática da Granulometria de Leito de Canais Declivosos a partir de imagens digitais. Começa dizendo que a caracterização granulométrica ela é essencial para a estimativa da resistência hidráulica do leito, da mobilidade sedimentar, do transporte de carga de fundo e, como a gente observou, para a estimativa de estabilidade morfológica do canal, como, por exemplo, do step pool. A caracterização granulométrica, ela normalmente era feita através de métodos tradicionais em campo, como, por exemplo, o Peeble-Kant, que a contagem ia ser em campo, onde era medido o diâmetro em campo da granulometria, e assim fazia a curva granulométrica. Com o avanço das tecnologias, surgiu a análise por imagem, onde pôde fazer a granulometria a partir de imagens, só que aumentou o tempo no laboratório. E, então, ambos os métodos, além de demorados, eles ainda eram muito sujeitos a viés do operador. Então, nos últimos anos, surgiu os algoritmos automatizados, a inteligência artificial, que apesar de ainda ter limitações na resolução da imagem, imbricação com pedra sobre pedra, o sombreamento, a heterogeneidade do material e a vegetação põe limitações, mas ainda assim ele reduz o tempo, ele reduz o viés de operador, como demonstrado em diversos estudos, só que ainda possui dificuldade de canais declivosos subtropicais, com essa escassez de aplicação e a validação de modelos. Com isso, diante dessa lacuna, esse estudo tem como objetivo desenvolver e avaliar um algoritmo automatizado de granulometria em canais declivosos subtropicais, comparar com métodos tradicionais de campo digital e verificar utilizando o rebordo do Planalto sul-americano, sul-brasileiro. O Rancho do Amaral, que é a área de estudo. O algoritmo proposto ele foi desenvolvido em Python, utilizando Jupyter Colab. Esse é o algoritmo preliminar. E as principais bibliotecas foi o OpenSV, que para filtragem de bordas, segmentação e contornos, o NumPy para cálculos e percentis, o Pandas para organização dos dados
e o matplotlib para as curvas granulométricas. Aqui o fluxo do algoritmo, ele tem a entrada da imagem, inicialmente com a régua visível, mas pode se alterar depois. E também pode entrar a tabela com um arquivo, uma granulometria de comparação, tipo uma análise por imagem ou por campo, Voconte. Nisso, no processamento, o algoritmo ele faz a conversão para uma escala em cinza, no pré-processamento, o filtro bilateral, a detecção de bordas utilizando o Kenny e o fechamento de morfológico. Depois ocorre a segmentação e ajuste, extração dos contornos, ajuste das elipses, o cálculo dos eixos A, o maior, e B, o intermediário, e a estimativa é feita do diâmetro, igual a raiz de A vezes B. No pós-processamento, inserida a aplicação da escala, milímetros por pixel, com base na régua, a filtragem por área mínima e a ordenação dos diâmetros. Com a saída, nós temos todos os diâmetros, o número de pedras e uma comparação, um gráfico comparativo dos percentis D10, D30, D50, D70 e D90. Para explicar rapidamente, o D90 é o diâmetro que é maior que 90% da pedra do canal. E também uma comparação. Bom, a aquisição de imagens foi feita em campanhas em baixa vazão, utilizando áreas amostrais de 1 metro quadrado, procurando sempre superfícies estáveis e representativas, utilizando uma câmera de alta resolução para atingir maior que 1,8 milímetros por pixel. A captura foi feita perpendicular ao leito, cerca de 2 metros de altura, e utilizada uma régua para calibração espacial. Para a análise preliminar do algoritmo, foram feito o levantamento na bacia do Rancho do Amaral, que já foi descrita, e foi coletada 10 imagens, sendo que 7 foi usada para calibração do modelo e 3 para validação nesses resultados preliminares. Os resultados foram comparados com uma análise manual das imagens digitais, com as mesmas imagens utilizadas na validação, utilizando o software ImagenJ. Foi comparado também com a contagem de seixos em campo, o PeebleCount, também com outro software automatizado encontrado na literatura, o PeebleConts. Esse nome ele é junto, mas ele é muito similar ao nome do método em campo, mas é outro software. E foi aplicado esses 3 métodos no mesmo conjunto de validação do algoritmo. Para análise estatística, foi utilizado o erro absoluto médio e o erro percentual absoluto médio, agora, por enquanto, na análise preliminar, para ser fácil de ver, mas pode também ser adicionados futuramente. Bom, os resultados preliminares, por enquanto, analisando a imagem 1, 2 e 3, mostra que ficou próximo da análise por imagens, utilizando a imagem J, e o algoritmo ele detectou 46 pedras contra 59 na primeira, 38 contra 76 na segunda e 75 contra 113. Já foi visto que o algoritmo ele detecta menos pedra, e isso é um fato comum, porque como análise de imagem nós analisamos, a gente pode detectar algumas pedras que parecem sujeira, ou quando elas estão assim, embaixo de outra, o algoritmo ele não tem essa capacidade. Juntando todas as imagens e todos os métodos, aqui nós temos a granulometria contando dos 3. Aliás, dos 4. Sendo que o manual detectou 238 no total, o proposto 160, o software de comparação 223, e em campo sem partículas, que é o mínimo para a utilização do método em campo. E de início já podemos ver que os muito pequenos, os diâmetros muito pequenos, não são detectados pelos métodos automáticos. Pela análise manual é possível ver, mas também bem menos. E ficando muito próximos nos percentis de 50. E ampliando aqui no gráfico de dispersão de erro, nós podemos ver que eles ficaram muito próximos no D50 e foram se afastando em diâmetros muito grandes. Utilizando agora, comparando o algoritmo proposto e utilizando os erros absolutos, essa é reforçado que, por exemplo, o diâmetro D10, D30 teve grandes erros também, em todos os métodos teve. Utilizando, eu preciso dizer que o método de referência foi considerado o PeebleCount análise em campo, mas existe muitos trabalhos que eles usam o método de referência análise manual das imagens digital.
Isso é uma coisa que pode ser alterada. Já vi que alguns usam o método de campo, outros análise visual, manual. Mas, continuando, o algoritmo proposto ele teve um ótimo desempenho nos D50 e desempenhos moderados no D70 e D90, os diâmetros grandes. E isso é o que a gente busca, porque para os cálculos de estimativa de estabilidade utiliza diâmetros grandes, como, por exemplo, o degrau do Step ele é calculado com o D90. Bom, espera-se que a gente aumentando o número de imagens em outros contextos, a gente consiga fornecer uma ferramenta robusta e reprodutível, com uma boa concordância entre o D50, D70 e D90, os diâmetros maiores, reduzindo as incertezas com essa adição de novas imagens para calibração, e também avaliar a robustez, a sensibilidade e a replicabilidade em diferentes condições, não só no rebordo do Planalto, vem em outros ambientes com o desempenho desse modelo, a fim de criar um protocolo padronizado de aquisição e processamento de imagens para fornecer uma base regional para o monitoramento e gestão. Por fim, o artigo 3, a resposta hidromorfológica e estabilidade de canais declivosos do tipo STEPU frente ao evento hidrológico extremo em bacia subtropical. Ele possui similaridades com o artigo 1, mas nesse contexto é utilizado índices morfológicos. Eu começo avaliando o evento hidrológico do evento extremo de abril e maio de 2024, sobre as mudanças hidromorfológicas dos canais, destacando o rebordo do Planalto, como a gente já falou até agora, e índices hidromorfológicos, eles permitem uma avaliação integrada da estabilidade, porque eles sintetizam múltiplos atributos físicos do canal em uma métrica única, com base no levantamento de campo padronizado. Ele permite diagnosticar a estabilidade do leito e das margens de forma comparável e operacional, especialmente em ambientes onde o monitoramento sistemático é limitado, como, por exemplo, em ambientes declivosos. Entre os índices de estabilidade conhecidos, tem o RBS com coeficiente de rugosidade e o RMSI. Só que esses estudos não têm a verificação da aplicabilidade em canais subtropicais. E esse é a lacuna do nosso estudo, que é avaliar a estabilidade hidromorfológica de canais declivosos do rebordo do Planalto, comparando as condições pré, pós e 2 anos após o evento. Porque 2 anos, normalmente, nos trabalhos, é o tempo que o canal volta à sua estabilidade natural. Esperamos encontrar isso. Ou ver se aqui é diferente dos estudos que são feitos em Alpes ou em regiões montanhosas em outras regiões. Utilizando a aplicabilidade dos métodos RBS, RBS Plus e RMSI, identificando as mudanças na estabilidade e padrões de reorganização morfológica. A área de estudo, o rebordo do Planalto, por ser da Rancho do Amaral, representante do rebordo do Planalto, com os canais de morfologia tipo STEPU. Os levantamentos, os mesmos que já foram explicados aqui, em campanhas realizadas em dezembro de 2023 e julho de 2024, as condições para análise preliminar foi utilizado as condições pré e pós-evento, sendo analisado os índices de estabilidade nas 13 pré-evento e 8 pós-evento. E a próxima campanha está prevista para as próximas campanhas, né? Daqui a 2 anos pós-evento, que é até julho desse ano. Uma breve explicação, o RBS é o Relative Bed Stability, onde, utilizando o shield, tensão de cisalhamento crítico, ele estima o diâmetro crítico e o diâmetro representativo, que no caso a gente usou o diâmetro dos canais STEPU. Ele possui uma correção de rugosidade alguns anos depois, porque o RBS normal ele só analisava o diâmetro crítico com base no fluxo, e esse aqui o Plus ele considera também o efeito de rugosidade, que também tem influência no transporte do sedimento. E então também esses métodos eles são interpretados com indicativo de sendo valores maiores que um indicam um leito mais grosso e estável, e menor que um são leitos mais finos e suscetíveis à mobilização. A mobilização do diâmetro que compõe o degrau do STEPU promove a sua destruição.
Também, de forma complementar, foi utilizado o River Morphological Stability Index, que ele é feito a partir de uma análise hierárquica de processo, onde tem 10 parâmetros hidrológicos com cada peso, e cada um foi dado uma nota de 0 a 100, sendo que a forma do canal é com a nota de 0. A gente, antes de começar a explicar cada um dos parâmetros, tem que dizer que foi feita uma adaptação para canais TEPU. O trabalho ele deixa livre, ele apenas descreve cada um dos parâmetros, e então nós fizemos uma adaptação para canal TEPU. A forma de canal com peso 0,16, a gente usou o índice de H dividido por L dividido por S, que é um índice muito utilizado para descrever a forma dos step pool. Para a dimensão do canal, com peso 0,14, a razão de largura dividido pelo diâmetro. O substrato, a razão da altura dividido pelo diâmetro do degrau também. Isso são tudo relações de outros trabalhos empíricos de canais step pool. O padrão de canal foi observado a continuidade step pool, se eles são contínuos e bem sequenciais. A declividade foi feita com relação de 2 a 20% a declividade do step pool. A erosão da margem foi utilizando por inspeção visual, avaliando o nível de erosão e pontuando, quando muito severo é 100 e sem erosão 0. O ajuste de canal foi feito a partir da variação da largura pós-evento. As estruturas artificiais, como a mesma região pré e pós-evento e não tem estruturas artificiais lá, foi considerado 0. O grau de constrição do canal foi feito a partir da fórmula de H local e a largura do canal local e a largura média. E a cobertura vegetal, a inspeção visual, sendo densa ou perdas localizadas ou perda expressiva. Com isso, cada unidade step pool terá uma nota de 0 a 100, como do 0 a 25 será altamente estável, 26 a 50 moderadamente estável e de 51 a 75 moderadamente instável, sendo acima disso extremamente instável. Bom, os resultados preliminares, considerando o método RBS, normalmente cada degrau tem a sua nota e os valores acima de 1 são considerados estáveis. Nós podemos ver que pré-evento das 13 unidades, 10 estão acima desse limiar, e pós-eventos, 5 das 8 estão acima, com uma média de 1,5 aproximadamente a 1,23, 24. Mostrando que teve uma leve diminuição da média, uma leve diminuição da estabilidade. Essa perda da estabilidade, ela é melhor vista no método RBS+, onde, inserindo a rugosidade, cada degrau, mostra que pré-evento todos estavam acima do limiar. E após o evento, metade estavam abaixo desse limiar, com a média de 3,137 pré-evento e 1,786 pós-evento, mostrando uma perda na estabilidade. E isso também é evidenciado no terceiro método, o RMSI, onde todas as unidades pré-evento se encontram com nota em muito estável. E pós-evento, 3 só, todas aumentaram suas notas e 5 ficaram moderadamente estáveis. Então, as unidades são ainda estáveis, mas elas estão menos estáveis que a pré-evento, sendo que a média antes era cerca de 8 e aumentou para 26, um grande aumento. Mostrando que, apesar de ainda serem consideradas estruturas estáveis, elas são menos estáveis. Bom, espera-se que seja possível detectar as mudanças na estabilidade hidromorfológica, comparando as respostas do leito do canal, da rugosidade e da geometria, identificando padrões de reorganização morfológica, monitorar a recuperação pós-evento e subsidiar com aplicabilidade do uso de índice de gestão em bacias subtropicais e análogas. Bom, para finalizar, o cronograma de atividades, espera-se que no primeiro semestre de 2026 amplie as imagens de granulometria de canal para poder calibrar o modelo e finalizar o artigo 2. Também, no próximo semestre, fazer o levantamento do campo para obter mais dados para o artigo 3, os step pool 2 anos depois,
para finalizar a escrita até ano que vem, até o primeiro semestre, deixando o último semestre de 2027 para revisão, redação final da tese e a defesa da tese prevista para o segundo semestre de 2027. Aqui eu botei umas considerações que está sujeito a recursos para ir a campo. Por exemplo, no artigo da calibração da granulometria, do algoritmo de granulometria automática, caso não tenha condição para ir a campo, para ampliar no rebordo da Planalto, talvez iremos utilizar imagens granulométricas que sejam possíveis, de granulometria de rio, talvez mudando o foco do modelo de não ser para o rebordo do Planalto. Assim como ainda a campo para avaliar os STEPUL 2 anos depois, também está sujeito aos recursos. Bom, aqui as referências da apresentação, e muito obrigado pela atenção de todos, agradeço pela atenção e por ter participado até aqui.